Oi, gente! Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com o nosso programa Vida e Estilo. Seja bem-vindo, que a sua semana seja fantástica, seja cheia de coisas boas, muito protegida, muita energia bacana aí para você e para sua família. E na nossa pauta de saúde, nós vamos receber o Dr. Danilo Galante, urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Seja graças a muito Deus. bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar aqui nessa consulta gratuita que nós fazemos sempre. Se você tiver alguma dúvida, 2578-6000 é o telefone aqui da nossa Rede Brasil. Vamos falar de infecção urinária. Primeiro, doutor, quais são os tipos de infecção urinária que nós temos? Tá, vamos lá. A infecção urinária é o campeão de consultas, Reclamações, De né? reclamações, tanto de ginecologista, quanto de urologista, quanto de pronto-socorro. Então, quando a gente fala de tipos, basicamente a gente tem a cistite, que é uma infecção simples, Tá. né, que não dá febre, é o mais comum. Sim. E a infecção com febre, que o paciente fica mal, geralmente ele vai no pronto-socorro, muitas vezes interna, que chama pielonefrite, né, que é uma infecção que começa também na bexiga, pode ser uma evolução da cistite, então começa com sintomas urinários e depois a bactéria subindo para o rim, a gente vai mostrar no vídeo, né, a anatomia disso. Você pode ter uma infecção com febre que chama pielonefrite. Bom, vamos explicar um pouco mais então o que é essa infecção urinária, por que uma pessoa tem e outra não. Posso estar errada, mas parece que eu percebo mais mulheres tendo infecção urinária. O doutor vai explicar tudo isso pra gente à medida que esse VT for rodando aí. Vamos explicando e vendo, ó. Então, aqui a gente está vendo o rim, basicamente é o filtro, né, de todo o nosso corpo. O rim ele recebe sangue de todo o corpo, ele vai filtrando, esse gotejamento é a urina, né, que vai formando no rim e vai descendo por um canal que chama ureter, que vai descendo, temos rins dos dois lados, direito e esquerdo, esse está mostrando o esquerdo, que vai até a bexiga, né, bexiga, uretra. Esse, na verdade, é a anatomia feminina, né? Tá. E basicamente a gente está vendo o caminho que a urina faz, que é o caminho inverso que a bactéria faz, né? A bactéria normalmente entra por baixo, entra pela entrada da uretra, que é muito próximo da vagina na mulher. E na mulher a uretra é muito curta, ela tem basicamente 4, 5 centímetros. Isso já é a principal explicação de por que a mulher tem mais infecção do que o homem. Né? O caminho da bactéria entre o meio externo e a bexiga no homem é de 20, quase 30 centímetros, enquanto da mulher é de 5. Por isso chega mais rápido. Então é comprovado isso. As mulheres têm realmente muito mais do que os homens a infecção Com urinária. certeza. A gente fala que toda mulher durante a vida provavelmente vai ter uma infecção urinária, né? Não é comum todas que tenham todo ano, mas é muito comum. E elas vêm do quê? Você disse, uma bactéria ensinou, mostrou aí pra gente o caminho. Mas algumas pessoas dizem, puxa, quando você vai em banheiro público, por exemplo, né, que o homem fica em pé, mulher tem que sentar, então não sente, dá um jeitinho de ou colocar o papel, né? Hoje já tem os forros ali no vaso sanitário. Isso também traz? Quais as coisas corriqueiras do dia a dia que podem trazer a infecção urinária para a mulher? Na verdade, essa parte do banheiro é mais um mito, Do né? que uma realidade. Tem mais a ver com limpeza de todo mundo do que com infecção urinária. O que a gente vê é que as infecções urinárias são mais comuns na infância, né? Depois na mulher, na vida, principalmente quando começa a vida sexual, e depois na terceira idade, quando tem um envelhecimento do corpo, tem uma piora do sistema imunológico e começa a aparecer outras doenças. E a principal que predispõe é a diabetes. Nos homens, problemas de próstata e mau esvaziamento da bexiga também fazem com que ele tenha mais infecção urinária. Então, basicamente, o que faz um paciente ter infecção urinária? Depende um pouco do estágio da vida dele, né? E depende de algumas situações que a gente chama de comportamentais. Então, para as mulheres, que é um dos focos, né, que tem mais infecção urinária, mulheres que seguram muito para urinar, então passam muito tempo sem urinar. Segurando, né? Pra ir no banheiro. Segurando, que Tá. tomam pouca água, então a urina fica concentrada, né? E outra causa é pós-relação sexual, que é muito comum, né? Então, uma das orientações que a gente mais dá é antes e depois da relação sexual, esvaziar a bexiga, porque você dificulta a entrada dessas bactérias e uma vez que elas entraram depois da relação, você urinando, você também elimina, né?
Então, se tiver... Sei lá, biquíni molhado, ficar muito tempo com biquíni molhado, Sim. até para criança, como você disse que na infância é recorrente, sentar no chão, na areia, às vezes da praia, ou de calcinha, ou até sem, né? Às vezes a gente vê umas criancinhas brincando assim, até sem a parte de baixo. Isso tudo também colabora. Isso predispõe. Se a gente tiver que resumir o que a gente pode orientar para as pessoas, basicamente é evitar a roupa molhada, né? E aí o mais comum que a gente vê é as pessoas entrando na piscina, no mar, e passando 2, 3, 4 horas com a roupa íntima molhada, né? Certamente. Número 2, para mulheres, roupas muito apertadas ou roupa íntima de lycra, o melhor é algodão. Isso né? não é mito, isso também... Não, isso é real, Tá. isso é real. E aí entra a orientação de tomar bastante água, a gente fala tradicionalmente 2 litros de água, mas eu acho muito difícil você quantificar. Então eu falo que o melhor é você olhar a sua urina e ver que está claro. Quanto mais clara, Quanto porque mais está tudo claro, bem com melhor. você. Quanto mais escura, pode ser um sinal de um problema, como infecção urinária. Sim, quanto mais próximo do transparente, do amarelo bem clarinho, é o melhor. Tá. Né? Segundo, esvaziar com frequência, então acorda, todo mundo vai no banheiro, mas no meio da manhã ir de novo, no horário do almoço ir de novo. Tem uma prática muito ruim que algumas pessoas não vão no banheiro fora de casa, então tem que se acostumar com o fato e ter esse hábito, né, de esvaziar. Então tomar água e esvaziar a bexiga, e no caso das mulheres a parte da relação sexual, que tem uma associação muito forte, né, de infecção urinária e relação sexual. Bom, eu vou dar um recado ali com o Eli, volto com você, vou deixar uma pergunta já no ar, que é se na hora da relação sexual é transmitido de alguma forma, né, mesmo em outras eventualidades, se é transmitido, se é contagiosa essa infecção urinária, homem para mulher para homem. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta falando de saúde com o doutor Danilo, urologista. Nós estamos falando de infecção urinária, já demos bastante informações no primeiro bloco, e agora eu quero saber, é uma doença transmissível, doutor? Não, Não é. Então, na hora da relação sexual, se a mulher tem infecção de urina, não passa para o homem, se ele tem, não passa para a mulher, não tem isso. Não, a bactéria, basicamente, ela está dentro da bexiga, ela pode, no máximo, subir para o rim, mas se eu usar a toalha que uma outra amiga usou, ela tem nada, não transmite de jeito nenhum. Não é o que a gente considera de DST, Tá. doença sexualmente transmissível. Existe, lógico, as doenças de uretra, tá? Tipo gonorreia e clamídia, que dão corrimento, mas não entram nessa classificação que a gente está dando de infecção urinária. Então, o ponto da relação sexual, basicamente, é que na relação sexual, as bactérias que já estão na região, porque o importante é, a infecção urinária é dada por bactérias que já existem lá. Sim. Né? Elas já estão por ali, só que elas caem no lugar errado. Elas entram na bexiga e causam a doença. Na infecção urinária, com o movimento da relação, o púbis do companheiro, ele empurra para dentro da uretra feminina as bactérias. Né? E isso ajuda a ter infecção urinária. Então, são bactérias que estão ali, não necessariamente um transmite para o outro. Né? Você pode ter relação sexual com uma pessoa com infecção urinária que você não vai pegar. Tá. Para diagnosticar, exame de urina? Basicamente, conversando com o paciente, já dá para saber. Algumas pessoas dizem, puxa, eu fui até o médico e fiz o exame de urina e tal, porque eu comecei a sentir coceira, queimação e tal, mas tem alguns casos que ela é bem silenciosa, né? Tem pacientes que não sentem nada, né? Eu já atendi pacientes que têm, inclusive, bactéria sem sintoma, e isso pelo resto da vida, e toda vez que ele faz algum exame de urina, dá a bactéria, né? Mas não necessariamente... o paciente está com sintoma. Então você recomenda esse exame de urina que a gente faça de quanto em quanto tempo, já que a gente pode ter essa infecção e não perceber? Depende da situação. Tem pacientes que são obrigatórios que façam esse exame, então grávidas, mesmo que apareça a bactéria, é obrigatório tratar. Pacientes mais idosos. Grávida tem mais, né? Tem. Grávida tem uma facilidade de infecções em geral, a imunidade diminui, né? O sistema urinário ele fica mais fácil de ser invadido, né, por bactérias. Não tem uma frequência certa. Eu acho que o exame de urina tem que entrar na triagem ou no check-up anual de homens e mulheres, né? Até porque o exame de urina ele mostra, por exemplo, o sangramento urinário, que é um sinal para você ir atrás de tumores, por exemplo. Então, o exame de urina ele é mais completo, né, do que só para infecção urinária. Mas... E aí descobriu, vai para o tratamento. Sim. O que tratamento é simples, é com antibiótico.
vale a pena fazer um exame que chama cultura de urina, né? Só aquele exame de urina 1 que é comum e sai em 1 a 2 horas, não necessariamente é conclusivo. E um outro exame que chama cultura de urina, que demora uns 2, 3 dias para sair. Esse sim aparece a bactéria e aparece qual antibiótico para tratar. Então, praticamente... Um tratamento de quantos dias? 7 dias, mais ou menos. 7 dias com antibiótico e, teoricamente, já resolve aí. Sim. Pode ser recorrente, daqui uns dias ela pode ter de novo? Pode. Tem mulheres, inclusive, que têm infecções recorrentes ou infecções de repetição. Sim. E essas pessoas vale a pena uma investigação, né? Então, aquele vídeo mostrou rim, a anatomia normal, mas tem pacientes que têm alterações nessa anatomia, na bexiga, no rim. Tem pacientes que têm alguns motivos maiores para ter infecção. Por exemplo, uma diabetes que ela não sabe. Porque a diabetes também traz infecção de urina? A diabetes, ela piora o sistema imunológico como um todo. Tá. Então, ela facilita qualquer tipo de infecção de pele, pneumonia, infecção urinária. Então, faz parte da investigação, né? Olha, eu vou deixar aqui o site do Dr. Danilo Galante, urologista que participou do nosso programa falando de infecção urinária, é o www.medprimos.com.br. Está aí no vídeo para você, medprimos.com.br. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela explicação, Imagina. pela consulta. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Falamos de...